Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Fábio Cavalcante Investe. Aqui eu trago para vocês a minha experiência do mercado financeiro. Aqui eu trago para você a minha carteira de investimentos com o propósito de investir todos os meses, ter resultados e alcançar a liberdade financeira. Hoje eu quero falar sobre o AFHI11, que é um fundo imobiliário. E quem investe em fundo imobiliário sabe a vantagem que é de você ver o dinheiro pingando todos os meses. Imagina você ganhar dinheiro sem trabalhar. Você só aplica o dinheiro ali e o dinheiro cai na sua conta no próximo mês como se fosse um aluguel. Isso é possível com fundos imobiliários. E quando falamos em fundos imobiliários, temos de vários segmentos, vários setores. Temos shoppings, galpões logísticos, hotéis. E existem fundos imobiliários que, na verdade, não têm imóveis físicos. Eles têm dívidas para receber ou até mesmo fundo imobiliário que investe em outros fundos e, através da valorização das cotas ou dos rendimentos recebidos, esses fundos lucram e dividem parte do lucro ao cotista. Esse lucro, para ser dividido, de acordo com a CVM, é 95% do lucro líquido para ser devolvido para mim, para você, para nós que somos investidores nesse tipo de ativo. Eu quero te mostrar os meus resultados no AFHI11, que é um fundo imobiliário de papel. Ele não tem imóvel físico, ele simplesmente tem dívidas e recebe juros dessas dívidas e amortizações também. Então é assim que ele lucra para ganhar dinheiro e devolver em forma de rendimento para nós cotistas. Eu estou com a AFHI11 aqui na tela. Ele compõe a minha carteira, eu tenho 11 fundos imobiliários e ele é mais um. E aqui eu tenho um preço médio que eu adquiri de R$ 94,69. Hoje ele está valendo R$ 97,03, ou seja, está se valorizando, uma rentabilidade superior a 2%. Eu tenho somente 9 cotas do AFHI11 e vou explicar para você o porquê que eu tenho somente 9 cotas. Vou avaliar aqui com você alguns pontos do porquê eu não tenho mais comprado o AFHI11 e quanto que eu recebi tendo uma posição invertida de R$ 873,27. Na verdade, o valor que eu investi não foi esse, né? Aqui está considerando a rentabilidade de 2%. Mas como que eu consigo descobrir quanto que eu apliquei nele? É simples. Para mim saber quanto que eu apliquei de fato nele, eu vou pegar essas 9 cotas vezes 94,69, que foi o valor aqui invertido. Então eu investi nele R$ 852,21. Esse é o valor que eu tenho aplicado. O que eu gosto bastante do AFHI11 é que ele tem um dividend yield dos últimos 12 meses excelente, de 12,15%. Nos últimos 12 meses ele pagou por cada cota um valor de R$ 11,78. Então ele está custando atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de repente você está vendo esse vídeo daqui a uma semana, um mês, 2 meses, e aí o valor pode alterar. O valor atual dele é R$ 96,98. Ele é um fundo relativamente novo, porque ele foi criado lá no mês 4 de 2021, então tem um pouco mais de 3 anos, é um fundo novo. O fundo possui 40.791 cotistas, e tem um pouco mais de 4,5 milhões de cotas. O valor patrimonial do fundo está em R$ 96,31, ou seja, ele está negociado um pouquinho acima do que vale o seu patrimônio, e o P sobre VP está em 1,01. E esse P sobre VP acima de 0,1, geralmente eu não compro, pessoal, fundo de papel acima de 1. Quando você pega o fundo imobiliário de tijolo, que tem imóveis, dá para comprar ali até 1,05, dá para relevar e comprar um bom fundo a esse preço, porque os imóveis se valorizam e ali acaba afetando o patrimônio. Então isso pode acontecer e eu até aceito pagar esse valor um pouco mais acima em um fundo de tijolo. Agora, em um fundo de papel, que é o caso do AFHI11, eu não pago acima de 1. Eu gosto sempre de comprar o fundo imobiliário com o P sobre VP abaixo de 1, que é o ideal, porque acima de 1 significa que está sendo negociado caro, e igual a 1 está negociado no mesmo valor que vale o patrimônio do fundo. E abaixo de 1, o fundo está sendo negociado com desconto, e esse é o ideal. Comprar bons fundos em ótimos preços é um objetivo que eu tenho aqui no canal também. O fundo tem uma liquidez média diária de R$ 350 mil. Então é uma liquidez não tão grande comparado com o XRF11, XPLG11,
HGLG11, os fundos maiores, mas é uma liquidez para o tamanho do fundo e para a quantidade de cotistas, é uma liquidez satisfatória, sim. Você vai enviar a ordem, não vai ficar sem executar. Com esse valor já dá para executar, comprar e vender tranquilamente. Para nós que temos um patrimônio pequeno, isso não afeta, né? Dá para negociar tranquilamente. O último rendimento que ele pagou foi no valor de 95 centavos, com a cotação base de 97,25, ele tem um rendimento de 0,97. Ele pagou quase 1% aqui no último mês, no mês de agosto, para nós cotistas. Ele tem um histórico de rendimento mensal superior a R$1. Então ele é um fundo que geralmente paga acima de R$1 por cada cota. Aqui nós temos o histórico dos últimos 12 meses de pagamento de rendimentos. Você vê que lá no mês 9 de 23, ele pagou R$1,05. Aqui no mês 10, pagou R$1,05 também. Aí veio para 1,02, depois foi para R$1, R$1 novamente. Ficou na casa dos 95 aí por 4 meses. Ficou 96 centavos aqui no mês 6 desse ano. Depois voltou para 95 e no mês passado pagou 95 centavos também. Ele diminuiu o rendimento porque nós estávamos no ano passado com a Selic a 13%, né? E aí alguns contratos de CRIs que ele tem é indexado pelo CDI. Então o CDI ele é 0,10 abaixo da Selic. Então acaba que 13% no ano passado que ele recebia mais, agora nesse momento com a Selic em 10,50, acaba que a rentabilidade diminui para os contratos atrelados ao CDI. Isso acaba afetando também a rentabilidade do fundo e, consequentemente, os rendimentos que nós recebemos. Então isso aqui é normal para um fundo de papel indexado aí no CDI, como algum dos seus contratos. Aqui um outro ponto positivo do AFHI11 é que ele tem uma carteira muito diversificada. Isso é muito legal. Olha só, quando você olha o CRI com maior participação da carteira, é esse Pernambuco 2. Ele tem 4,14% da carteira. Então, não tem nenhum CRI na carteira do fundo acima de 5% do patrimônio líquido. Então, isso aqui é uma diversificação. Isso aqui é ideal. Por que isso é importante? Imagina que esse Pernambuco aqui, ele fosse 10% da carteira do fundo. E por algum motivo, esse devedor não pagasse por problemas financeiros. Então, seria coerente dizer que 10% do patrimônio do fundo seria afetado e os lucros em 10% também. Então isso faz com que o impacto na cota, no final das contas, seja muito maior do que apenas 4%. Então ele é um fundo que possui bastante CRIs e esses CRIs bem diversificados, e esse é um ponto positivo para um fundo de papel. Ah, Fábio, eu posso investir em um fundo imobiliário de papel que ele tem CRIs ali 6, 7% da carteira? Pode. Mas você tem que entender o seguinte, quanto maior o percentual de um devedor na carteira, maior o risco de impacto. Porque se esse devedor entrar em inadimplência e não pagar por algum motivo, ele vai ter um impacto maior na carteira. Agora, se o devedor ele tem um percentual menor, ele tiver um problema financeiro, até ser resolvido, o percentual impactado no valor dos rendimentos acaba sendo menor. Então isso aqui é importante para nós ao investir tanto em fundo de papel como qualquer outro investimento. A diversificação protege o nosso patrimônio. Então aqui, pessoal, no mês de agosto eu recebi R$ 8,55. Eu vou pegar aqui desde fevereiro até agosto, ele pagou o mesmo valor para mim. Ah, Fábio, mas se ele é um bom fundo, por que você não comprou mais? Lembra do PCBVP? Está acima de 1. Então há muito tempo ele está acima de 1 e eu não comprei mais, porque eu estou achando ele muito caro. Eu comecei a investir nele lá em novembro de 22 e em dezembro eu recebi o primeiro rendimento de 3,84. E aí foi aumentando. Só que chegou um momento em que ele ficou muito caro, eu parei de comprar e fui comprando outros fundos com as melhores oportunidades. E aí ele está meio estagnado no rendimento para mim. Eu já recebi até agora o valor de R$ 163,27. A minha expectativa é que caia o valor da cota dele e eu aplique mais dinheiro e receba mais. Por quê? Porque ele é um excelente fundo, é um fundo relativamente novo, tem muito para crescer ainda, o valor patrimonial dele tem crescido ao longo dos anos. Isso faz com que ele seja um fundo promissor e está sempre no meu radar. Só que como ele está caro, eu não vou comprar agora. Aí alguns falam, Fábio, você investiu R$ 800 para receber R$ 8,55, quanto que isso dá percentualmente?
Vamos fazer a conta então? Então aqui eu recebi R$ 8,55. Eu divido pelo valor que eu apliquei de 852,21. E aqui eu multiplico por 100, porque é percentual. Logo eu recebi um valor superior a 1%. Então aqui está o segredo. Se eu tivesse investido R$1 milhão no AFHI11, eu teria recebido R$10 mil. Por que eu não recebi? Porque eu investi pouco por ele estar caro. Então essa é a lógica dos investimentos, pessoal. E foi aí que o jogo virou para os meus investimentos, quando eu entendi isso. Quanto mais dinheiro eu aplico em um fundo, em um ativo, quanto mais eu invisto, mais eu recebo, tá? Então assim, é importante você analisar que o fundo, a AFHI11 ou qualquer outro fundo, se ele for bom, tem que analisar também se ele está num bom momento, se ele está sendo negociado com um valor justo. Isso é importante analisar em um fundo. O AFHI11 eu tenho na carteira há mais de um ano, não pretendo me desfazer dele, muito pelo contrário, vou ficar no radar, vou analisar. Se ele abaixar o P/VP, ficar abaixo de 1, eu vou aportar com certeza no AFHI11. E aí, você já conhecia o AFHI11? Nós temos mais de 400 fundos na Bolsa de Valores. Então sempre surgem alguns fundos que são bons, mas são menos conhecidos do que outros, né? Se fosse falar de MXRF11, que é um fundo de papel que mais tem investidores na Bolsa, com certeza você conheceria. Talvez você não tenha visto ainda o AFHI11. Então é isso, pessoal. Esse é o meu resultado no AFHI11. Então eu tenho outros fundos imobiliários. Eu recebo um pouquinho de cada um no final, dá um valor bem maior. E isso é o que tem me motivado a investir todos os meses, a aplicar com consistência para chegar num resultado bem melhor nos fins dos meses. Se você gostou do conteúdo, eu sempre peço para você deixar o teu like, se inscrever no canal, porque o meu propósito aqui é mostrar a realidade de um investidor da bolsa sem maquiagem. Um investidor que de fato mostra o resultado da carteira, positivo ou negativo. Eu estou mostrando para vocês os resultados em fundos imobiliários, em ação. E é importante que você se inscreva no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos, atualizações sobre os investimentos que eu faço, sobre os aportes que eu aplico e quanto que eu tenho recebido para motivar você até eu chegar à liberdade financeira. Esse é o propósito do canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui e assistido o vídeo. E eu te espero aqui no próximo.